Graça, paz, amada, louvado seja o nome do Senhor por mais essa oportunidade de estarmos aqui, desfrutando dessa palavra que é a palavra de Deus, que é tão maravilhosa e que transforma as nossas vidas. Amém? Hoje eu quero falar de uma história que aconteceu há muito tempo atrás, a história de Pedro. Pedro foi o único homem que andou sobre as águas porque ele teve ousadia, ele ouviu a voz do Senhor e ele teve coragem. Hoje eu quero desafiar você, mulher, a ter coragem de andar sobre essas águas que estão tão temerosas, estão tão aguçadas na sua vida. Amém? A palavra do Senhor lá em Mateus 14, do 22 ao 32, ele conta a história que Jesus despediu-se da multidão, colocou os seus discípulos no barco e pediu para que eles ficassem ali, esperando ele voltar. Então Jesus foi orar sozinho. E o tempo foi passando e as ondas começaram a bater fortemente no barco e levar o barco para longe da margem. Foi aí que, quando Jesus chegou à margem, o barco estava longe. Então Jesus foi caminhando sobre as águas. Jesus foi andando. E quando ele chegou próximo, os discípulos todos ficaram com medo e pensaram que Jesus era um fantasma. E aí ele disse: "Não temas, sou eu." Então Pedro, com uma ousadia, com uma coragem, disse: "Senhor, se és tu, mande que eu vá contigo, andando sobre as águas." Jesus disse: "Vem." E então Pedro saiu do barco e começou a caminhar sobre as águas. Mas de repente soprou o vento mais forte. As ondas começaram a bater e os olhos de Pedro acabou se voltando para aquela dificuldade, para aqueles momentos. Então ele começou a se afundar. Então ele clamou ao Senhor: "Jesus, ajuda-me." Jesus estendeu a sua mão e colocou Pedro ao seu lado. E os dois começaram a caminhar junto. E Jesus disse a Pedro: "Homem de pouca fé." Quando eles voltaram ao barco, todos os discípulos olharam para Jesus e disseram: "Jesus, tu és o Filho do Deus vivo." Muitas das vezes, o Senhor nos chama para viver algo que só nós vamos viver. Só nós temos a rica oportunidade de viver. E quando saímos do barco, começamos então a caminhar sobre as águas, a olhar para aquele sonho que só você pode viver, só a sua vida pode desfrutar. Os ventos começam a soprar, as ondas começam a se levantar e você começa a olhar ao lado e se desesperar porque as coisas começam a te afundar. É nesse momento que você tem que clamar sim a Jesus. Clama a Jesus, porque Ele é aquele que estende a mão e diz a você: "Não temas." Você precisa aumentar a sua fé. Quando nós aumentamos a nossa fé e voltamos os nossos olhos a Deus novamente, sabe o que acontece? Ele faz nos caminhar e coloca nós de novo dentro do barco. Eu não sei qual é o barco que você está. Talvez você esteja dentro do barco e você precisa sair. E quando você sair, não temas, porque aquele que prometeu e te chamou, ele é capaz de fazer você andar sobre as águas e ele está com você. Ainda que você só ouça a sua voz, que você não o veja, mas ele está com você. Ele vai erguer você. Ele não vai deixar o mar te afogar. Ele não vai deixar. Mas se você é aquela que está afundando já, que você teve algo, uma palavra do Senhor que você tem que viver pela fé, e de repente você começa a afundar porque as ondas começam a bater, porque os ventos começam a soprar e a única esperança que você tem é olhar para Jesus, então clame e viva aquilo que o Senhor tem para viver. Olha para o Senhor, olha para Deus. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ainda que as ondas batam, ainda que os ventos soprem, Ele vai fazer você andar sobre as águas. Ele vai fazer você viver aquilo que ninguém nunca viveu. Ele vai fazer milagres na sua vida. Ele vai trazer cura, Ele vai trazer libertação, Ele vai trazer transformação. E Ele vai te dar uma experiência que ninguém tem. Porque Pedro teve essa experiência com Deus, porque ele teve uma ousadia com Jesus, porque ele teve uma ousadia. Ele falou: Senhor, se é você então, faz-me sair do barco. Pedro foi ousado.
Que você tenha ousadia nesse dia para viver o sobrenatural de Deus. Ergue-se, clama ao Senhor e continua caminhando sobre as águas. E deixa Deus fazer o sobrenatural na sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, que essa palavra possa te ajudar. Em nome do Senhor Jesus, um beijo e até a próxima.